Olá, vamos para mais um indicador na nossa série de indicadores econômicos e essa semana a gente vai falar sobre a taxa de desemprego. O indicador que circula aí não só no mercado financeiro, mas eu acho que é o indicador mais próximo assim da pessoa que está mais fora do mercado, mas que acompanha, que sente na pele, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, esse indicador, ele é um indicador apurado, aqui no Brasil, ele é apurado pelo IBGE, ele faz essa apuração semanalmente. Então, semanalmente, ele busca 200 mil famílias na sua amostra para fazer um questionário. E nessa pesquisa, ele faz várias perguntas, capta várias informações, dentre elas as informações que são necessárias para o cálculo da taxa de desemprego, tá? Então, vamos entender na visão do IBGE o que é a taxa de desemprego e quem faz parte ou não faz parte desse cálculo, ok? Então, vamos lá. Primeiro, ele faz o seguinte, ó. Ele entende que pode ser uma pessoa economicamente ativa, uma pessoa que possa trabalhar, pessoas acima de 14 anos, tá? Então, o primeiro filtro que ele faz é esse. Ele exclui quem tem menos de 14 anos e fica com essa parte da população que tem mais de 14 anos. Pronto. Nesta amostra, ele vai separar o que ele chama de pessoas na força de trabalho e pessoas fora da força de trabalho. Sendo que as pessoas fora da força de trabalho, elas não fazem parte da conta. Então, vamos entender quem são essas pessoas que não fazem parte da conta. Pessoas fora da força de trabalho são estudantes, universitários, dono de casa não entra na conta, empreendedor formal ou informal. Então, essas pessoas são retiradas da conta também. E o IBGE fica, então, com as pessoas que ele chama pessoas dentro da força de trabalho, ok? Bom, ainda dentro dessa população aqui, né, já eliminados que eu já comentei aqui, ainda dentro dessa população, ele vai separar as pessoas que são... que trabalham menos do que 40 horas na semana. Ele tira essas pessoas da conta. Então, ele entende que pessoas ocupadas... o IBGE ele não chama de empregados ou desempregados. Ele chama de pessoas ocupadas e pessoas desocupadas. Então, para ele, pessoas ocupadas são aquelas pessoas que na semana da pesquisa estão trabalhando 40 horas na semana ou mais. Então, essas pessoas são pessoas ocupadas. E as pessoas desocupadas, ele entende que são aquelas pessoas que na semana da pesquisa... procuraram de alguma forma emprego. Então, assim, a pessoa do IBGE que vai fazer a pesquisa te pergunta, eu vou na sua casa, eu te ligo e tal, e a pessoa te pergunta, essa semana você trabalhou 40 horas ou acima disso? Não, mas você tá procurando emprego? Aí você fala, tô. Então, beleza. Então, você entra na conta aí dos desempregados ou desocupados que ela chama e entra nessa estatística. Agora, não estou procurando emprego. Não estou com trabalho, mas também não estou procurando emprego. Então, você... não vai fazer parte, provavelmente, desse cálculo, certo? Então, só para vocês entenderem, assim, quem é considerado empregado, ocupado, ou desempregado, desocupado, na visão do IBGE. E aí, enfim, depois deste cálculo, excluído esses públicos todos que eu comentei com vocês, sai, então, a nossa taxa de desemprego, certo? Bom, esse número, obviamente, é um número que é divulgado em todos os países. Aqui no Brasil, só para vocês terem noção, hoje, né, nós estamos aí no dia 17 de janeiro de 2023, nossa taxa de desemprego está em 8,3% aqui no Brasil. É um número parecido aí, se a gente olhar a nossa série histórica, nós estamos aí num número parecido com o ano de 2016, só para vocês terem noção. Lá nos Estados Unidos, hoje, a taxa de desemprego por lá está em 3,5%. Ok? Só para vocês terem uma referência. Lembrando que lá nos Estados Unidos, a taxa de desemprego, esse dado, ele sai junto de outros vários dados que saem com payroll. Lembra que eu já expliquei aqui na série de indicadores econômicos para vocês sobre payroll? Pronto, então sai um pacote de informações de emprego nos Estados Unidos, dentre eles a taxa de desemprego, certo? Bom, esse é um indicador que vale a pena acompanhar, que é preciso acompanhar no mercado financeiro. E só um detalhe, uma diferença aí entre Brasil e Estados Unidos, que é o seguinte... Aqui no Brasil, para se demitir ou contratar uma pessoa, é um processo burocrático, é um processo caro, é um processo moroso. Então, as empresas, elas evitam ao máximo aí, tanto contratar quanto demitir pessoas aqui no Brasil. Por conta disso. Lá nos Estados Unidos, esse procedimento ele é um pouco diferente, assim, é mais flexível para as empresas, para o empregador demitir e contratar uma pessoa. Então, por conta disso, a taxa de desemprego, né, a quantidade de empregos lá nos Estados Unidos, ela é muito sensível à economia, muito mais do que a nossa taxa de desemprego. Então, se a economia lá vai bem, as empresas começam a contratar, e você sente isso nos dados de emprego dos Estados Unidos. Se a economia vai mal, o contrário também, você sente isso rapidamente. Por isso que eles comenta-se no mercado financeiro que payroll e todos os dados de emprego nos Estados Unidos são um dos indicadores mais importantes do mundo que sai aí mensalmente.
certo? Mas de qualquer forma, aqui no Brasil também a nossa taxa de desemprego também reflete aí a realidade econômica que a gente está vivendo aqui. E por fim, só mais um ponto, vale lembrar que o que acontece? A taxa de desemprego, obviamente, que quanto menor a taxa de desemprego, melhor a economia daquele país está vindo. Só que a reboque a inflação vem junto, porque se eu tenho uma taxa de desemprego menor, eu tenho mais pessoas empregadas, então eu tenho mais pessoas com renda, mais pessoas consumindo, faz com que a inflação suba. Então, num cenário macroeconômico daquele país de inflação, a taxa de desemprego pode ser, o aumento ou a queda da taxa de desemprego pode ser bom ou ruim, vai depender da interpretação do momento, certo? Espero que tenham gostado desse indicador, espero que tenham aprendido mais um pouco. Se aprenderam, deem um joinha aí para eu ficar sabendo, comentem e me peçam aí novos indicadores também para a gente poder fazer nas próximas semanas, tá bom? Um beijo e até o próximo.